Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Paloma Brum, sou assessora de investimentos aqui na Toro e hoje nós vamos conversar sobre a liberação do FGTS. Para isso, eu estou aqui com Daniel Herrera, nosso analista de investimentos. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Paloma? Tudo bem, pessoal? Bom, então falando aqui dos assuntos que a gente vai tratar. Primeiramente, explicar para vocês um pouco o que é o Fundo de Garantia. Em seguida, comentar as medidas que o governo vai implementar, como que isso pode impactar a vida dos trabalhadores e também um pouco sobre o impacto na economia que é esperado, certo, Daniel? Exatamente. Acho que primeiro, para a gente começar a falar sobre isso, entender o que é o FGTS, o que é esse fundo. Ele é um fundo que é recolhido de todos os trabalhadores, isso não tem desconto no salário, é um fundo que é a contribuição do empregador, e ele fica retido numa conta do governo, junto à Caixa Econômica Federal, e ele é usado principalmente para quê? De um lado, para financiar o sistema imobiliário, então é um fundo que ele é mais barato, ele consegue dar crédito mais barato para o sistema imobiliário, para as construtoras, para investimento principalmente em infraestrutura, em construção civil, em saneamento básico. Então é um crédito subsidiado pelo governo. E de outro lado, ele também funciona como uma poupança forçada para o trabalhador, ele força o trabalhador a poupar esse dinheiro e aí ele pode ser sacado em alguns momentos bem específicos. Você pode sacar esse fundo, por exemplo, quando você se aposenta, se você vai querer comprar um imóvel, o governo também libera esses fundos para você, ou se você é demitido sem justa causa. Então você está trabalhando numa empresa, trabalhou lá 5 anos, a empresa te demitiu, o governo libera o saque daqueles valores. Fora isso, essa é a segunda vez que o governo libera um saque fora do comum para essas contas. A gente já teve um saque uma vez em 2017 durante o governo Temer e agora o governo Bolsonaro também lança 2 medidas envolvendo saques extraordinários desses fundos, né, Paloma? Então, quais são 2 medidas principais? Qual que é a primeira delas? A primeira medida é liberar uma parte desses recursos do FGTS entre setembro desse ano e março do ano que vem. E aí, para esses valores, foi colocado um limite pelo governo. Então, se o trabalhador ele tem uma conta ativa e também uma conta inativa, ele vai poder sacar no máximo R$ 500 por conta e assim, então, tem um limite de até R$ 1.000 por trabalhador. Então, a gente percebe que o governo ele foi moderado com essa medida, mais à frente a gente vai falar sobre o impacto, sobre alguns setores, né, Daniel? Então, manteve aí uma moderação em relação a esses saques que vão poder ser feitos. E aí é esperado que essa retirada seja no total na ordem de 40 bilhões de reais, sendo 30 bilhões para esse ano e 10 bilhões para o próximo ano. Exatamente. Segunda medida, você quer comentar ela pra gente melhor, Daniel? Então, aí, além dessa medida de saque agora, que vai rolar entre o segundo semestre desse ano e o começo do ano que vem, tem o que o governo está chamando de saque aniversário, que seriam saques recorrentes a essa conta do FGTS. No começo a gente comentou, né, que você tem momentos muito específicos para tirar esse dinheiro. O governo quer mudar isso. Então, todo ano você vai poder sacar esse dinheiro. Vai ser mais ou menos de acordo com o aniversário de cada pessoa, então por isso que eles estão chamando de saque aniversário. Então vamos supor, você faz aniversário em janeiro, então o governo vai deixar você sacar esse valor entre abril e junho do ano. Você faz aniversário em março, ele vai deixar você sacar entre maio e julho. Então vai ter essa relação com o aniversário. E aí você não vai poder sacar tudo, você vai poder sacar uma porcentagem do valor e ele vai ser proporcional ao saldo que você tem. Então, por exemplo, você tem menos de R$ 500 na conta FGTS, então todo ano você vai poder sacar pelo menos 50% desse valor, até basicamente acabar a conta. Se você tiver na outra ponta, acima de R$ 20.000 na conta, aí o governo vai deixar você sacar só 5% todos os anos para você ir tirando dessa conta. Então muda conforme o capital que você tem guardado nessas contas. Isso. E ali então a ideia é, quanto maior o volume que o trabalhador tem no fundo, menor vai ser o percentual que ele pode sacar, mas também vai ter ali um valor, um acréscimo, né, Daniel? Que é interessante as pessoas conferirem. Que, por exemplo, para quem tem até R$ 500 não tem valor adicional, mas pode sacar 50% do fundo. Agora, para quem já tem acima de R$ 20.000, já consegue sacar 5% do fundo e tem um valor adicional de 2.900. Então vai variando aí de acordo com o volume que a pessoa tem no fundo. E aí é interessante ver que essa é uma medida que ela vai ser como alternativa. O trabalhador ele não é obrigado a optar pelo saque aniversário, né? Ele pode escolher, senão ele vai continuar no regime antigo, que agora o regime antigo está sendo nomeado de saque-rescisão, que é aquele que a pessoa só recebe o valor do fundo quando ela é demitida sem justa causa. Né? É importante lembrar também que essa medida, Daniel, ela tanto para a pessoa que optar por um regime, pelo novo regime ou pelo antigo, ela vai continuar tendo direito aos 40% da multa rescisória quando é demitido, sim.
Desculpa, sem justa causa. Isso é até legal de levantar, Paloma, porque durante essa última semana o governo chegou a ventilar a possibilidade de abolir essa multa, estava estudando essa ideia, agora aparentemente ele voltou atrás, pelo menos nesse primeiro momento, e aí segue, qualquer um dos sistemas que você optar, você segue tendo direito a essa multa, não é uma coisa que o governo vai mudar, pelo menos no primeiro momento. E aí, tendo em vista essas mudanças, acho que a primeira pergunta é, e o que eu faço? Eu tiro esse dinheiro, não tiro esse dinheiro? Acho que é interessante todo mundo saber que esse dinheiro, enquanto ele está aplicado nas contas, enquanto você não saca esse dinheiro, ele rende mais ou menos 3% ao ano. Tem às vezes alguma variação, mas é sempre em torno de 3% ao ano. Que, se tratando de Brasil, é quase sempre abaixo da inflação, então o seu dinheiro está perdendo valor todos os anos, e está muito abaixo também de qualquer outro rendimento que você colocar. Está abaixo de uma poupança, está abaixo de títulos públicos, de qualquer produto de renda fixa que você for procurar no mercado. Isso para não falar de você investir em uma renda variável, que tem ganhos muito mais alavancados. Então, o que a gente vem falando muito para os nossos clientes, muito para os nossos investidores? É para a gente pensar nesse dinheiro com a possibilidade de dar um retorno mais interessante para ele. Você tendo a possibilidade de sacar esses R$500 iniciais, você pegar esse dinheiro e colocar ele num rendimento mais interessante, seja numa renda fixa, seja mesmo no mercado de renda variável, se você já tiver uma renda fixa, já tiver uma carteira mais consolidada, mas tentar fazer com que esse dinheiro trabalhe mais por você, que ele consiga render mais todos os anos, porque enquanto ele está nessa conta, realmente o rendimento não é muito interessante. Exatamente. Então aqui, pensando na primeira medida, né, Daniel, que vai ser ali limitada a R$500 por conta inativa ou ativa, seria interessante, então, o trabalhador, ele retirar esse dinheiro, certo? Fazer esse saque nesse primeiro momento. Exatamente. O que a gente vem recomendando é nessa linha. Você realmente colocar isso em um outro investimento. Isso. E aí, a segunda medida, que já é a medida para a partir de abril do ano que vem, que seria a pessoa optar pelo saque aniversário ou não, seria interessante ela fazer uma avaliação. Se vale a pena ela ir fazendo essas retiradas parciais ao longo do tempo. Também é importante lembrar que o trabalhador que ele optar, seja pelo saque aniversário ou pelo saque rescisão, ele pode em algum momento solicitar a mudança daquele regime que ele está seguindo. Só que a mudança não vai acontecer de forma imediata. Leva ali, a partir do pedido que o trabalhador fizer, vai levar 2 anos para a medida passar a ser efetivada para ele. Então é importante ter isso em vista, né, Daniel? O governo não quer que você fique trocando de um sistema para o outro de uma hora para outra. Então, você optou por um sistema, você vai ter que ficar nele por 2 anos. E por que a gente está falando que nessa segunda medida você tem que pesar se isso vai valer a pena? Porque ela tem um custo. Diferente da primeira medida, onde você vai sacar os R$500, não tem nenhum custo, essa segunda medida tem uma contrapartida. Você pode optar por ela e sacar todos os anos, mas ali, se você for demitido no futuro, você não vai ter direito a sacar tudo como você tem o direito hoje. Então você tem que pesar. Vale a pena eu ir tirando aos poucos esse dinheiro, mas se eventualmente eu for demitido, eu não conseguir ter acesso ao dinheiro que ficou sobrando, ou não, eu prefiro deixar o dinheiro lá, ele vai render menos, mas eu prefiro deixar ele lá, que eventualmente, se eu for demitido, ou se eu for comprar um imóvel, por exemplo, aí você tem acesso ao dinheiro todo, pode tirar ele todo de uma vez e colocar no destino que você achar mais interessante. Aí vai muito do caso de cada um. Você vai ter que pesar como é que está a situação da sua vida, o que você está pensando em fazer com esse dinheiro, quais são as perspectivas do seu emprego. Isso aí é uma coisa que cada investidor vai ter que pesar bem o que vai fazer. Mas é importante ter isso em mente. Na primeira medida, não tem nenhum custo, não tem nenhum contra a você tirar esse dinheiro, enquanto na segunda medida tem um peso ali. Você tem um custo de tirar esse dinheiro de lá e adotar esse sistema do saque aniversário. Exatamente. Então, fica aí a decisão para ser tomada por cada trabalhador e tendo aí em vista esses pontos que o Daniel levantou aqui pra gente. E aí, Daniel, é importante falar também, a gente falou sobre o impacto para os trabalhadores de forma individual. Vamos falar um pouco do impacto de economia, de modo geral? Legal. O que é esperado? Então, por que o governo está lançando mão dessas medidas? Não é só para ajudar o trabalhador. O governo está tentando impulsionar um pouco a economia. É muito do que o governo Temer tentou fazer ali em 2017. Qual que é a ideia? Você tem esse dinheiro que está lá mais ou menos parado, investido nesse fundo, e a gente está passando por um momento de crise, onde as pessoas não consomem, aí os empresários não investem, não geram emprego, as pessoas não têm emprego, elas não consomem, e aí vira uma bola de neve negativa, que a gente fica nesse lamaçal, fica patinando e não consegue sair. Qual que é a ideia do governo? Você liberando um valor razoável, de um lado, as pessoas podem acabar gastando esse dinheiro, e aí você dá uma reaquecida no comércio, na economia de um modo geral, e eventualmente pode ser o gatilho que a gente precisava para as pessoas voltarem a confiar na economia, começarem a investir, e aí você tem uma bola de neve dessa vez positiva. E de outro lado,
você pode ter também as pessoas, ao invés de não gastar, pelo menos abatendo parte das suas dívidas. Então, aquela pessoa que está inadimplente, ela usa esse dinheiro para quitar ou abater parte da dívida, e aí com isso você também melhora um pouco a economia, porque uma pessoa endividada, ela tem mais dificuldade de contrair mais crédito, tem mais dificuldade de consumir, então você desafoga um pouco a capacidade de consumo das famílias. Então, um dado interessante que é legal a gente trazer, que hoje a gente tem 23 milhões de pessoas que elas teriam condições de quitar suas dívidas com esse saque de até R$500. Então, são 23 milhões de pessoas que resolveriam a sua situação financeira só com esses saques. Você tem, por exemplo, 37,3% das pessoas que estão com o nome negativado que têm dívidas inferiores a R$500. Então, isso pode dar uma desalavancada interessante na economia. Essa é a aposta do governo. Isso vai surtir efeito? É uma coisa que não dá para saber. Em 2017, teve algum efeito, a economia cresceu melhor do que tem crescido nos últimos anos, mas foi o que a gente chamou de soluço. Cresceu naquele ano, em 2018 voltou a não crescer porque a confiança continuou meio baixa. Hoje o cenário é muito melhor. A gente tem reformas passando, um governo que está articulado em mexer na economia, deixar a economia mais dinâmica. A gente está faltando um start. Mas, por outro lado, é um valor muito baixo. A gente está falando ali da casa de 40 bilhões, talvez, nesses primeiros meses, até o começo do ano que vem. Isso dá mais ou menos 0,5% do PIB. Então seria ali um crescimento de 0,5% a mais do que a gente está esperando, que não é totalmente negligenciável, mas também não é uma panaceia que vai fazer a economia voltar a crescer muito forte. Então é uma aposta que o governo está tendo para ver se vai conseguir empurrar a economia com isso, mas que não é garantia que vai surtir efeito. E tem um outro lado, que também foi o que levou o governo a atrasar em uma semana esse anúncio, que é a situação do segmento de construção civil. Como eu comentei no começo, esse fundo, enquanto ele está investido na Caixa Econômica, enquanto o trabalhador não saca esse fundo, ele é usado para financiar as construtoras. Como que funciona? Quando você tem uma construtora, ele é um segmento que é muito caro de fazer. Por quê? Você vai construir um prédio para construir apartamentos e vender. Então você vai precisar comprar o terreno, aí contratar as pessoas, contratar engenheiros, pedreiros, arquitetos, comprar todo o material, construir o prédio, contratar a equipe de vendas, fazer todo um marketing para lá na frente vender o apartamento e ressarcir o dinheiro. Então você fica pelo menos vários meses sem dinheiro, você tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então você normalmente tem que emprestar esse dinheiro, ficar com essa dívida para depois arrecadar o dinheiro e pagar isso. Então, quando você tem um crédito muito caro, você acaba encarecendo o processo todo. E isso é passado na ponta para o cliente. Então, um crédito mais caro, você acaba passando isso com um apartamento mais caro para quem vai comprar na outra ponta. Com o FGTS, como funciona? Como ele paga só 3% para o trabalhador, para o dono daquela conta, o governo consegue usar isso como crédito para as empreiteiras com uma taxa de juros mais baixa. Então, barateia todo esse processo de financiamento do segmento imobiliário e aí também barateia na ponta os apartamentos. E ainda por cima, o FGTS ele tem essa regra que você pode sacar para comprar um imóvel. Então, de um lado, ele financia o crédito e, na outra ponta, ele é um dinheiro que o governo força você a poupar, mas que ele deixa você usar para comprar o apartamento. Então, ele atua no começo e no fim da cadeia. Então, ele é muito importante para as empresas, especialmente as empresas voltadas para imóveis de mais baixa renda. MRV, direcional, tenda, por exemplo, para quem está acostumado a seguir a Bolsa de Valores, são 3 empresas importantes do segmento que dependem muito desses valores. Então, o governo ficou com um pé em cada canoa. Ele quer tentar empurrar a economia com esse dinheiro, mas tirar muito esse dinheiro prejudica esse segmento, que é um segmento importante, que também gera muitos empregos. Então, ele tentou jogar dos dois lados, para a velha história do cobertor curto, né? Se puxar muito, o pé fica de fora, o setor imobiliário acaba ficando descoberto, mas se você também empurrar para o pé, descobre a cabeça e você passa frio, a economia não anda. Então ele tentou jogar ali, vamos ver como é que vai ser o impacto, se ele vai conseguir impulsionar a economia e também se o impacto sobre o segmento imobiliário não vai ser tão severo. Muito bem, Daniel. Então, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, fica à vontade para compartilhar com os seus amigos, para as pessoas que você acha que pode ser importante. E também aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube para sempre ser notificado quando tiver alguma novidade. A gente pretende fazer conversas como essa aqui de mercado sempre que possível, não é, Daniel? Exatamente. Tendo notícia de interesse do investidor, a gente vai sempre trazer o conteúdo aqui, tentar comunicar, explicar isso da melhor forma possível. Exatamente. Então, se ficou alguma dúvida, aproveita para deixar nos comentários ou envia aqui pra gente um e-mail para Toro
E aí a gente vai tirando as suas dúvidas aqui também, ou entre em contato com a nossa equipe de assessoria, que também está sempre à sua disposição. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Daniel. Obrigado, Paloma. Obrigado, pessoal. Até mais.